24 anos de medo. O governo de Saddam Hussein foi marcado por guerras, ataques químicos e execuções brutais. Mas em 2003, o cenário mudou. A invasão liderada pelos Estados Unidos derrubou as estátuas e o regime. Bagdá caiu em 9 de abril de 2003. Naquele momento, o rastro de Saddam esfriou. O ditador não foi encontrado nos palácios ou nos bunkers de comando. Ele simplesmente desapareceu. Por que o homem mais procurado do mundo não foi pego de imediato? Ele conhecia o terreno. Saddam fugiu para o coração do Iraque e iniciou uma vida na clandestinidade. Foram quase 8 meses de fuga constante. Ele não parava em um só lugar. Saddam saltava entre casas seguras e vilarejos remotos, sempre protegido por uma rede de informantes e subordinados leais. A maior parte desse tempo, ele passou nos arredores de Tikrit, sua cidade natal, na província de Salah ad-Din. A caçada humana não tinha pausas. Militares americanos, agentes da CIA e espiões iraquianos operavam 24 horas por dia. O método era exaustivo: cercar, invadir e interrogar. Eles prenderam guarda-costas, motoristas e familiares distantes. Cada interrogatório entregava um novo nome. Cada nome era um ponto a menos no mapa. À primeira vista, Saddam parecia invisível. Mas na prática, o cerco estava se fechando. Os serviços de inteligência cruzaram os dados. O alvo estava escondido em uma área restrita perto do rio Tigre. As tropas de elite concentraram o fogo e a vigilância em 3 pontos principais: as cidades de Ad-Daur, Samarra e Tikrit. O rádio dos soldados não parava. Ouve-se o som constante de helicópteros sobrevoando a região. A busca agora era por metros quadrados, não por quilômetros. Não havia mais para onde correr. 13 de dezembro de 2003. Noite. O exército dos Estados Unidos lança a Operação Red Dawn. O nome veio direto de um filme de guerra de 1984. O alvo era claro: onde Saddam estava escondido. A inteligência apontava para 2 locais específicos. Eles foram batizados como Wolverine 1 e Wolverine 2. Eram fazendas isoladas perto de Ad-Daur, 15 quilômetros ao sul de Tikrit. 600 soldados participaram da ação. Tropas da 4ª Divisão de Infantaria e da Task Force 121. O grupo reunia a elite das operações especiais. Eles cercaram a área com helicópteros e veículos blindados. Mas a tecnologia não foi o fator decisivo. O que funcionou foi o erro humano. Um ex-guarda-costas de Saddam quebrou o silêncio e entregou a localização exata. À primeira vista, era apenas um complexo cercado por muros. Mas na prática, era a última fortaleza do ditador. Durante a busca, os soldados encontraram uma pequena abertura no chão. O buraco estava camuflado sob uma pilha de tijolos e terra. A cavidade tinha cerca de 2 metros de profundidade. Espaço suficiente apenas para um homem deitado. O mundo conheceu aquele lugar como o Buraco de Aranha. No quadro, Saddam Hussein surge do solo. Ele estava magro e visivelmente fraco. O cabelo estava emaranhado, a barba era longa e grisalha. Ele carregava uma lanterna, uma pistola e uma sacola com $750 mil em dinheiro americano. Havia 2 fuzis AK-47 ao lado da entrada. Saddam não disparou. Ele não tentou correr nem lutar. Ouve-se apenas o som do metal. Ele foi algemado rapidamente. A resistência tinha terminado. Imediatamente após a captura, os militares levaram Saddam para Camp Cropper. Era uma prisão de segurança máxima perto do aeroporto internacional de Bagdá. O centro servia para isolar os prisioneiros mais perigosos do país. Saddam recebeu uma nova identidade técnica. Ele passou a ser o detento de alto valor número 1. Sua cela era minúscula. Dentro do quarto, não havia nada além do básico para a sobrevivência. Assim terminou a perseguição. Uma cela de 2 por 3 metros. Esse era o novo mundo de Saddam Hussein. O ambiente continha apenas o essencial: uma cama de metal com colchão fino, uma pia pequena e um vaso sanitário. Acima, uma lâmpada que nunca apagava. Os militares americanos mantinham a luz acesa 24 horas por dia. O objetivo era o monitoramento total. Por que tanto rigor no controle?
O medo de um suicídio ou de um resgate era constante. Por isso, câmeras e guardas vigiavam cada movimento do ex-ditador. No quadro, Saddam permanece em silêncio absoluto. Ele estava proibido de falar com outros prisioneiros. O isolamento era quase completo. Ele passava a maior parte do tempo sozinho entre as 4 paredes de concreto. Sua única saída ocorria uma vez por dia. Ele tinha permissão para caminhar em um pequeno pátio externo durante 60 minutos. Saddam usava esse tempo para fazer exercícios e respirar ar fresco. Na cela, ele possuía alguns livros em árabe, incluindo o Alcorão, que lia com frequência. O prisioneiro escrevia muito. Eram cartas e notas destinadas, em parte, às suas filhas que viviam na Jordânia. Enquanto escrevia, o interrogatório continuava. Oficiais de inteligência e agentes americanos o visitavam regularmente. Entre eles estava George Piro, agente do FBI. Em 2004, Piro passou meses entrevistando Saddam. Na filmagem dos depoimentos, nota-se: Saddam está calmo. Piro relatou que o ex-líder era inteligente e tentava manipular o ritmo da conversa. Ele não demonstrava culpa, não demonstrava medo. Para ele, o julgamento da história seria positivo. Ele se via como um herói, não como um criminoso. À primeira vista, um homem derrotado. Mas na prática, ele ainda agia como um chefe de Estado. Saddam recebia seus advogados, uma equipe formada por iraquianos e estrangeiros. Nessas reuniões, ele ainda se autodenominava presidente do Iraque. Ele se recusava a admitir erros. Dizia que apenas defendia o país contra inimigos externos. Mesmo atrás das grades, ele tentava manter a postura de comando. Fora da prisão, o Iraque se transformava. O partido Baath foi desmantelado. Um novo governo surgia sob supervisão dos Estados Unidos. Em 28 de junho de 2004, ocorreu a transferência formal. Os americanos entregaram a custódia legal de Saddam ao governo interino iraquiano, liderado por Iyad Allawi. Mas havia uma condição de segurança. O sistema jurídico era iraquiano, mas o corpo de Saddam permanecia sob guarda militar americana. O risco era alto demais. Os americanos temiam ataques de grupos rivais ou tentativas de fuga organizadas por legalistas. Ouvia-se apenas o som dos cadeados e das botas dos guardas nos corredores. O destino de Saddam estava selado. Após quase 2 anos de confinamento, o processo avançou para a fase final. O tribunal deu a sentença. 19 de outubro de 2005. Essa foi a data em que Saddam Hussein finalmente entrou no banco dos réus. O cenário era o Tribunal Especial Iraquiano, uma corte montada exclusivamente para julgar os crimes do alto escalão do regime Baath. O processo ocorreu dentro da Zona Verde de Bagdá. O local era uma fortaleza cercada por muros de concreto e protegida por soldados americanos e iraquianos. Por que o julgamento começou por um vilarejo pequeno e desconhecido? A resposta é simples. As provas eram diretas e o massacre foi documentado. O caso de Dujail virou a base da acusação contra o ditador. Dujail era uma cidade de maioria xiita, localizada a 60 quilômetros ao norte da capital. Em 1982, Saddam visitou o local. Durante o trajeto, militantes de um grupo xiita abriram fogo contra o comboio presidencial. Balas atingiram os veículos blindados, mas Saddam saiu ileso. Na filmagem da época, nota-se: Saddam mantém a calma, mas seus olhos mostram o que viria a seguir. Ele não aceitou o ataque, ele exigiu vingança total. Saddam ordenou uma resposta esmagadora. As forças de segurança, lideradas por seu meio-irmão Barzan al-Tikrit, cercaram a cidade. Barzan era o chefe da inteligência iraquiana e não poupou ninguém. Centenas de moradores foram presos em massa. Entre os detidos, havia crianças, jovens e idosos. Não existiam provas individuais, apenas o decreto de punição coletiva. 148 homens e meninos foram condenados à morte de forma sumária. As execuções ocorreram nos anos seguintes. Outras centenas de civis foram levados para a prisão de Abu Ghraib. Lá, o tratamento era padrão: tortura sistemática e desaparecimentos. Fora das celas, a destruição continuava. Tratores derrubaram casas e queimaram fazendas de tâmaras.
A cidade inteira foi apagada do mapa produtivo. À primeira vista, era uma operação de segurança, mas na prática, foi um extermínio planejado. O tribunal indiciou Saddam por crimes contra a humanidade. A acusação focou no extermínio de civis e na tortura como política de Estado. 7 outros oficiais de alto escalão dividiam o banco dos réus com ele. Entre eles estava Barzan al-Tikrit, o homem que executou as ordens no terreno em 1982. Mas isso era apenas o começo. Outros nomes do regime também aguardavam a sentença. A lista de réus incluía figuras-chave do comando militar e da inteligência, todos ligados diretamente ao massacre de Dujail. O tribunal operava sob tensão máxima. Não havia margem para erro. Os eventos aceleraram e o mundo assistia ao ditador perdendo o controle do seu destino. No quadro, Saddam discute com o juiz, tentando retomar a autoridade que não possuía mais. Ele gesticula e grita. O tribunal permanece em silêncio. A era do medo absoluto tinha chegado ao fim. O tribunal deu a sentença. 5 de novembro de 2006. O tribunal emitiu o veredito definitivo. Mas o caminho até ali foi um campo de batalha jurídico. No banco dos réus, além de Saddam, sentavam-se figuras centrais do antigo regime. Barzan al-Tikrit, o ex-chefe de inteligência, e Taha Yassin Hamadan, o ex-vice-presidente. Lideranças locais do partido Ba'ath da região de Dujail também aguardavam a sentença. Por que esse julgamento parou o mundo? Nunca antes na história moderna do Iraque, um governante foi obrigado a responder por seus atos diante de um juiz. O evento foi transmitido ao vivo para milhões de lares iraquianos. Na tela, via-se Saddam Hussein de terno escuro, sentado dentro de uma cela de madeira, cercado por homens armados. À primeira vista, um réu comum. Mas na prática, Saddam tentava controlar o tribunal. Ele não aceitava o papel de acusado. Gritava com os magistrados, interrompia as sessões e discursava com fúria. Chamava os juízes de traidores e afirmava que o tribunal era ilegal por ter sido criado sob ocupação americana. Ele repetia: "Eu ainda sou o presidente do Iraque." Saddam recusava a autoridade do novo governo. Na filmagem, nota-se: Saddam levanta e acena para as câmeras como se estivesse em um comício. Ele discutia agressivamente com os promotores. Alegava que tinha o direito legal de punir quem tentou matá-lo em 1982. Para ele, aquilo não era crime, era defesa contra terroristas. Mesmo sem poder, ele agia com confiança absoluta. Mas o caos não ficava apenas nas palavras. Os juízes enfrentavam ameaças reais de morte. A pressão era insuportável. O primeiro juiz, Rizgar Mohamed Amin, renunciou no início de 2006. Ele não aguentou a interferência externa. Seu sucessor, Rauf Abdelrahman, assumiu com mão de ferro para tentar silenciar os gritos de Saddam. Ouvia-se o som dos sobreviventes de Dujail relatando o horror. Testemunhas descreveram as câmaras de tortura, os paredões de fuzilamento e o extermínio de famílias inteiras. Provas físicas foram empilhadas. No quadro, documentos originais com a assinatura de Saddam Hussein autorizando as execuções. A sentença veio após um ano de drama. Saddam foi considerado culpado pelas mortes em Dujail. A pena, morte por enforcamento. Ao ouvir o veredito, ele não recuou. Ergueu o punho fechado e gritou que não temia a morte. Ele morreu acreditando que ainda era o líder supremo do país. Mas isso era apenas o começo. A defesa agiu rápido. Protocolaram uma apelação na tentativa de anular ou adiar a execução. O Tribunal de Apelações do Iraque revisou cada depoimento e cada documento por semanas. Não havia margem para erro. Em 26 de dezembro de 2006, a decisão final foi selada. O destino de Saddam estava traçado. 26 de dezembro de 2006. O Tribunal de Apelações do Iraque emitiu a palavra final. A sentença de morte de Saddam Hussein estava confirmada. O tribunal foi direto. Saddam era culpado por crimes contra a humanidade. A sentença original deveria ser cumprida sem novos atrasos. O veredito tornou-se definitivo naquele instante. Por que tanta pressa na execução?
A lei iraquiana previa um prazo de 30 dias após a apelação. Mas o governo não pretendia usar esse tempo. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki liderava a maioria xiita. Ele deu a ordem. A execução deveria ocorrer o mais rápido possível. Havia um fator externo pressionando o calendário. O feriado islâmico de Eid al-Adha estava próximo. O feriado é um período de oração, caridade e reuniões familiares. Naquele ano, a celebração começaria entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. O governo iraquiano viu nisso uma oportunidade simbólica. Eles queriam enviar uma mensagem dura antes do feriado. Acreditavam que a morte do ditador traria um encerramento para as vítimas do regime. Era uma demonstração de força bruta do novo Estado iraquiano. Logo após a decisão do tribunal, os preparativos aceleraram. Oficiais iraquianos e militares dos Estados Unidos iniciaram os protocolos de transferência. Os americanos ainda tinham a custódia física de Saddam. Documentos legais foram assinados em série. A segurança foi reforçada em pontos estratégicos de Bagdá. O local da execução foi isolado e preparado. Na filmagem da época, nota-se: a movimentação de comboios militares aumentou drasticamente. A equipe de execução foi selecionada em sigilo. Juízes e testemunhas receberam as convocações oficiais. Saddam Hussein foi informado de que seu recurso havia falhado. Ele agora sabia que o tempo havia acabado. 29 de dezembro, noite. Saddam ainda estava na prisão de Camp Cropper, perto do aeroporto internacional de Bagdá. Guardas entraram na cela. O aviso foi seco. A execução aconteceria na manhã seguinte. Não havia mais para onde fugir. Assim terminou o processo legal. 30 de dezembro de 2006. Saddam Hussein completava 69 anos de idade. Após 24 anos no comando absoluto do Iraque, ele encarava o cadafalso. O destino estava selado. A morte por enforcamento. Como Saddam reagiu ao fim próximo? No passado, ele gritava e gesticulava. Mas na última noite, o silêncio dominou a cela. A agressividade deu lugar a uma calma absoluta. Testemunhas oculares relatam os detalhes. Saddam parecia resignado. Não houve lágrimas, não houve pedidos desesperados por clemência. Ele apenas aceitou o encerramento da sua trajetória. Nas imagens de segurança, observa-se: o homem que aterrorizou nações agora se concentrava apenas em pequenos rituais. Ele passou as últimas horas mergulhado em orações. Leu o Alcorão repetidamente. Usou o tempo restante para escrever cartas finais. Mas isso era apenas o começo da despedida. Ele redigiu uma mensagem para a família. No papel, palavras de adeus e instruções finais. Saddam entregou seu testamento a um dos seus advogados. O pedido era específico e direto. Ele não queria monumentos ou glórias póstumas. Exigia um funeral islâmico simples em Al-Auja, sua cidade natal. A contagem regressiva continuava. Ouve-se o som metálico das chaves nos corredores da prisão. O tempo de Saddam Hussein havia acabado. Assim terminou uma era.